Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui com um vídeo que nesse momento estamos trazendo um tema que eu penso que é o tema em pauta hoje, que está trazendo grandes preocupações à nossa sociedade, não só aqui do Brasil e do mundo, em relação ao uso das redes sociais por adolescentes, por crianças, e os pais nesse momento mostram-se confusos, muitos pais sem saber como lidar com essa situação, trazendo grandes prejuízos a nível emocional, a nível mental e a nível espiritual, desencadeando ainda mais uma situação de perturbação dentro do âmbito familiar. Então nós vamos trazer aqui dois especialistas, uma psicóloga que trabalha com adolescente e um outro especialista que trabalha com crime cibernético, que ele vem trazer uma informação que eu penso que é pertinente para esse momento. E aí eu vim complementar no final, dando um fechamento desse vídeo que eu penso ser de fundamental importância para esse instante que nós estamos vivendo. Olá pessoal, eu me chamo Carolina, sou mãe de duas meninas, uma de 3 e outra de 6. Sou psicóloga clínica e hoje venho trazer para vocês um pouco sobre o uso das redes sociais sem o devido monitoramento. Na minha percepção enquanto psicóloga e mãe, é importante lembrar que as redes sem monitoramento trazem não só um risco, tanto para o desenvolvimento quanto para a própria segurança dos adolescentes e crianças, como também os priva muitas vezes de ter contato com as relações sociais, com as relações familiares. E nesse âmbito eles vão poder ter mais contato com as regras, com os princípios familiares, com o desenvolvimento de percepção das emoções, do relacionamento humano, trazendo para si mais recursos que eles vão poder usar na vida adulta e favorecer o desenvolvimento de maneira geral. Além do monitoramento, além da supervisão dos conteúdos, poder abrir esse espaço na família para conversar, para interagir, se aproximar desse adolescente, dessa criança, para compreender como são as relações, não só com a internet, mas também na escola, na comunidade. Buscar fazer também essa aproximação com a escola, que as crianças passam boa parte da vida na escola. Então, como é essa escola? Que abertura a escola tem para conversar sobre esse tema? Né? Está sempre disponível para se colocar em participar também desse diálogo junto com a escola. E, por outro lado, proporcionar em família, né, e em grupo relações saudáveis, poder interagir com o seu corpo e com o ambiente, trazendo a prática esportiva, a música, atividades complementares, né, a família fazer um passeio para um ambiente natural, que o próprio ambiente natural, o contato com a natureza proporciona equilíbrio, não só mental quanto físico. Além de tudo, né, a família está também ligada e falando a mesma língua. Então, os princípios familiares precisam estar bem claros para esse jovem. E ele compreender que ele tem espaço para poder dialogar. Ter os pais como uma figura de referência, porque quando algo no social acontece, ele sabe que pode contar em casa com essa referência que é a família. Uma coisa que eu busco fazer é procurar conteúdos, né? Minhas crianças ainda são pequenas, mas procurar filmes, procurar livros, procurar músicas que tragam uma boa mensagem para poder oferecer à criança esse tipo de conteúdo e compartilhar com ela como ela percebe, como ela pode aplicar no seu dia a dia e trazer a tecnologia como uma maneira de integrar essa educação familiar. Bom, pessoal, essa foi a minha percepção enquanto mãe, enquanto psicóloga, e busco trazer aqui esse início de exame para os pais e cuidadores diretos para que possam auxiliar e estarem mais junto aí dos jovens nessa fase. Agora a gente vai incluir na nossa conversa André Sete, que vai se apresentar e falar um pouco mais sobre a visão dele nesse tema. Olá pessoal, meu nome é André Sete. Eu sou policial civil aqui no estado da Paraíba. Eu desenvolvo com a minha equipe um trabalho desde 2019 voltado ao uso de tecnologias empregadas, né, utilizadas por crianças e adolescentes. Nós estamos aqui para
ajudá-los, auxiliá-los aí a esclarecer, tá certo, alguns pontos referentes ao uso de tecnologias por adolescentes, os riscos que o excesso, né, ou a falta de monitoramento por parte dos pais podem acarretar a esses jovens, e apontar, né, apresentar algumas possibilidades, algumas soluções que os pais podem, né, empregar no seu dia a dia, dentro das suas casas, dentro dos seus lares, para auxiliar e para coibir algum tipo de situação que possa eventualmente ocorrer com seus filhos. André, então você pode trazer quais são as ferramentas que podem auxiliar os pais nesse monitoramento e também sua experiência enquanto pai de adolescente, né? Tá, vamos lá. As redes sociais, né, os aplicativos, eles têm essa responsabilidade, essa preocupação com o público final quando se trata de crianças e adolescentes. Então, muitas vezes, os pais criam contas para essas crianças. Esses conteúdos abertos, eles têm um conteúdo, como o próprio nome fala, um conteúdo aberto, em que ele vai ter acesso, né, a situações, a momentos que não são compatíveis com a idade que ele tem. Esse é o primeiro ponto. Existem sistemas, aplicativos, o Family Link é um aplicativo que a Google disponibiliza, né, para que os pais controlem o uso, a quantidade, o tempo de uso do aparelho pelos filhos, né, o que eles fazem enquanto seres que estão navegando na internet, não na internet em si, mas os aplicativos que baixam, a forma que utilizam. Family Link é uma possibilidade, né? A utilização do YouTube Kids também, já que a gente vê que o YouTube tem alguns conteúdos que realmente são inapropriados, né? O YouTube Kids auxilia muito nessa fase um pouco mais novas, tá? São possibilidades. Os sistemas do iPhone ou iOS também possibilitam esse tipo de monitoramento. Na minha casa, né, eu tenho uma filha com 13 anos e uma filha com 4. Acompanho as minhas filhas? Sim, acompanho. Minhas filhas têm os limitadores? Sim, elas têm. Mas eu sempre estou presente. A minha filha, o telefone dela não tem senha. Minha filha é uma criança com 12 anos, faz 13 anos agora. Né? O telefone dela não tem senha. Eu acompanho, eu verifico, eu vou verificar os históricos, vou verificar o que foi que ela excluiu. Enfim, tá certo? Como é uma ferramenta muito potente em que se abre o mundo, eu faço esse monitoramento, essa rede social direta, né, esse acompanhamento direto. Mas tenho as mesmas situações, passo pelas mesmas situações que todos passam, né, os mesmos problemas, os mesmos desafios, mas o que é que eu implemento no meu dia a dia é a minha presença, a presença da minha companheira, tá certo? Como agentes transformadores e fiscalizadores que o pai tem que ser, né, nesse tipo de atividade com os filhos. Bom, pessoal, espero que essa nossa conversa, que já está chegando ao final, possa auxiliar as famílias aí, os cuidadores diretos, a ter esse olhar, esse cuidado, um monitoramento participativo, né, com os adolescentes acerca desse tema. É isso, Carol. É importante a gente enfatizar bem. Nós entendemos, compreendemos que as situações, as estruturas familiares, elas são diferentes. Eu acho que quando a gente começa a perceber que o que separa, muitas vezes, um pai de um filho, né, é simplesmente uma parede. E a gente tá perdendo, muitas vezes, possibilidades, assim, momentos, e até mesmo perdendo aquilo que a vida, aquilo que a gente tinha antigamente, tá certo? Às vezes no parque está ao lado. A família tem um papel essencial, eu acho que é fundamental ser realmente pai e mãe, ser família, e tratar com essa equipe multifatorial. Eu acho que isso é importante para o senhor e a senhora aí que estão aí verificando, que estão vendo dentro da casa aí dos senhores esse tipo de situação, para ter um norte, né? Para dizer assim, olha, eu estou nisso aqui, mas eu já sei onde é que eu posso ir, onde é que eu posso procurar. Eu acho que a intenção é exatamente essa. Agradecer a todos aí que estão disponibilizando esse tema, tá certo? A produção aí e a minha gratidão. Pela possibilidade. Olá, pessoal. Então, assim, todos viram aí a posição, conhecimento da nossa psicóloga em relação à importância dos pais, da interação, da presença desse pai no cuidado com o filho, da presença dessa criança em contato com a natureza, os pés no chão, as brincadeiras para o desenvolvimento saudável a nível físico, emocional, mental e espiritual. Nós vimos também que, como foi colocado pelo nosso André, sobre os perigos da internet quando ela não é monitorada pelos pais, porque, como ele falou, os conteúdos abertos, a criança tem acesso a conteúdos que ela não tem maturidade para ver
e que isso tem uma influência. Eu vou trazer aqui, em poucas palavras, uma orientação dentro do conhecimento espiritual que nós temos aprendido. Tudo que nós estamos em contato na vida nos influencia. Uma música influencia, um livro, a leitura de um livro influencia, a cor de um ambiente influencia, então nós somos influenciados o tempo todo. Essas influências não determinam, mas elas têm um lugar de nos envolver para o lado saudável e para o lado não saudável, para as coisas que não são boas nessa vida. Então, quando a criança adentra a um espaço, conteúdos inadequados ao seu desenvolvimento mental e emocional, o que acontece? Acontece aí um prejuízo sem precedentes a nível mental e emocional, desencadeando no corpo, como o corpo materializa o que pensamos e o que sentimos, desencadeando distúrbio de vários níveis, inclusive a perturbação a nível espiritual. Vocês compreendam quando o pai e a mãe, que entregou um celular ao filho, que entregou as ferramentas para que ele usasse, e que ele pudesse usar isso de uma forma... E os pais compreendem como, meu filho não dá problema, ele está lá quietinho na internet, ele está no mundo. Então o conteúdo desse mundo que ele acessa vem perturbar em todos os campos. Não há separação entre o mental, o físico, o emocional, o espiritual. Esse campo de energia, de frequências densas, elas prejudicam e a criança começa a trazer perturbação de falta de respeito, falta de limite, histeria dentro de casa, e aí os pais começam a se perturbar sem compreender o que está acontecendo com o filho, gerando dentro do ambiente familiar uma frequência de perturbação, uma frequência baixa, em que nesta hora as influências espirituais que estão em todos os lugares, com todas as pessoas, começam a se aproveitar e começam a alterar para aumentar o nível de perturbação que ali se encontra. Isso por falta de um cuidado. Nós não podemos nos desvencilhar eu sou psicólogo e tenho, dentro dos meus atendimentos, considerando a complexidade da natureza humana, que é um ser espiritual. E quando o ser espiritual se perturba todo o sistema, todo o organismo, e isso pode trazer doença e pode desenvolver um grau de perturbação na família como um todo. E eu sei que nenhum pai, nenhuma mãe quer ver o prejuízo, um problema sério com seus filhos e também em relação à própria família. Então eu deixo aqui esse alerta para que a gente possa ter mais cuidado enquanto pai, enquanto mãe, monitorando nossos filhos. Agradeço.